Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Jair de Paula, você está na sala do professor e essa é mais uma aula de geografia do primeiro ano. Hoje vamos falar sobre paisagem, então você que está nos acompanhando aí, esse é o segundo vídeo, já tem o primeiro, dá uma olhada nos cards aqui ou no final do vídeo vai aparecer o link para a nossa playlist para você não perder nenhuma aula. Se você perdeu a aula número 1, vá lá e assista, ok? Se inscreva no canal, deixe os seus comentários ou as suas dúvidas, eu vou responder a todas. Se você quiser, o nosso convidado a deixar o seu like também, mas assine, ative as notificações para ser alertado das próximas aulas que vamos postar. Bem, falando sobre paisagem, a primeira coisa que precisamos é desmistificar um engano. Existe muita gente por aí que acredita ou tem como conceito de paisagem apenas essa estrutura, né? A beleza, o belo, paisagem no horizonte, montanhas, árvores, o mar e o pôr do sol. Para muita gente isso é paisagem, é algo bonito. Só que paisagem, na verdade, é tudo aquilo que conseguimos ver, não só o que é natural. Os rios, as nuvens, a floresta também, mas não só o que é natural. Tudo aquilo que conseguimos ver é a nossa paisagem naquele momento, certo? Então o conceito de paisagem ele está muito ligado aos sentidos. Eu começo dizendo aquilo que conseguimos ver, mas esse ver está ligado aos nossos sentidos, não somente, e a todos os nossos sentidos, não somente ao sentido da visão. Também a audição, o olfato, o paladar formam esse ver. Tudo aquilo que a vista alcança, tudo aquilo que os sentidos alcançam, compõe aquilo que chamamos de paisagem. Esse conceito se aproxima mais da realidade do termo para a geografia moderna, podendo se referir à paisagem natural, é aquela produzida pela natureza de forma espontânea, e aquela transformada ou construída pelo ser humano, podendo ser algo belo ou algo feio. Então vamos dizer, uma pessoa deficiente visual não consegue contemplar a paisagem? Consegue sim. Ela tem ainda o seu sentido do olfato, então os cheiros daquele lugar onde ela está fazem uma composição, certo? Os sons pela audição, ela pode tatear e apalpar as coisas. O próprio ato de caminhar com os pés, os passos podem ir desenhando os caminhos. Não é difícil você achar um exemplo. Uma pessoa que nasceu cega constrói um mapa virtual dos espaços em que ela visita, frequenta e consegue se locomover dentro daquele ambiente muito bem. Quanto mais tempo ela tem naquele ambiente, mais proprietária do espaço ela se torna. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção, em repartições públicas é comum ter esse traçado em alto relevo fazendo o percurso que as pessoas devem seguir para os atendimentos, exatamente para que o deficiente visual ou a pessoa que tem algum tipo de limitação visual possa ter a ajuda para tatear, tanto usando uma bengala quanto usando os próprios pés ao caminhar, poder se guiar por aquele traçado. Então o olfato, o tato, o paladar, a audição, elas podem substituir a visão na composição da paisagem. E mesmo quem tem os 5 sentidos faz uso dos 5 sentidos para ter essa composição de paisagem. Então a paisagem é aquilo que podemos vislumbrar com os nossos sentidos. Milton Santos, um grande geógrafo, né? Viveu aí entre 1926 e 2001, graduado em Direito, se destacou com trabalho em diversas áreas da geografia, em especial nos estudos de urbanização do terceiro mundo. Para ele, a paisagem é formada ainda pelas relações entre formas e funções, técnicas e tecnologias. Então, esse geógrafo ele vai trazer ainda 2 facetas novas ao que seria a paisagem, não só aquilo que podemos contemplar com os nossos sentidos, mas a paisagem vai ter um aspecto relacionado à forma que tem o espaço observado e a função que esse espaço desempenha e a função que esse espaço desempenha para o ser humano. E a outra faceta são as técnicas e as tecnologias. Quais são as técnicas utilizadas para produzir o espaço que está sendo observado e contemplado como paisagem e quais as tecnologias envolvidas nesse processo.
Vamos falar de formas e funções. Na construção ou transformação do espaço geográfico, os elementos forma e função podem mudar no decorrer do tempo, com diferentes relações entre elas, e isso afeta logicamente a formação da paisagem, certo? Conforme o tempo vai passando, as formas das coisas vão sofrendo alterações ou as suas funções, e em alguns casos tanto a forma quanto as funções vão sofrendo alterações. E aí eu trouxe aqui o exemplo, por exemplo, da ilha de Alcatraz. Nesse exemplo da foto de cima, estou tentando ilustrar aqui, apesar de não saber exatamente de quando é essa foto, mas estou tentando ilustrar a ilha de Alcatraz de antanho, quando a sua forma ela foi desenhada, a estrutura da ilha de Alcatraz, né, que é a estrutura de prédio, a urbanização, ela foi desenhada para abrigar prisioneiros. Então ela era uma cadeia, uma penitenciária, uma prisão de segurança máxima, Alcatraz. Qual era a função dela naquela época? Aprisionar. Hoje em dia, Alcatraz se tornou um ponto turístico. A forma sofreu alteração? Eu diria que não, apesar de terem pequenas alterações estruturais, certo? Aqui você vê a foto um pouquinho diferente, porque são dois ângulos diferentes da mesma ilha, mas apesar de sofrer algumas alterações e adequações ao tempo, mas a estrutura, a forma continua basicamente a mesma. No entanto, a função mudou. Com o passar do tempo, ela teve outras funções e hoje é um ponto turístico. Então, com relação às formas e funções durante o tempo, as formas e as funções, as duas podem mudar, ou só a forma pode mudar. De repente, você teve ali na sua cidade um mercado municipal, que ele já foi derrubado, construído de novo. Antigamente ele tinha um formato, hoje ele tem outro, mas a função continua a mesma, ser mercado municipal. Mas você tem um outro prédio, que a forma ela não mudou, mas a função mudou. De repente, antigamente era uma casa de família onde moravam as pessoas e agora é um prédio, uma repartição pública. Aqui na cidade de Quari, por exemplo, tem a casa do seu Alvéolos, que é ali na esquina, quem vai para a feira antiga, indo para a escola Instituto Beriano de Quari. Temos a casa do seu Alvéolos, que era uma casa de morada e hoje em dia é uma escola, funciona ali o Senacs. No caso, quando a forma permanece a mesma e quem muda é a função com o passar do tempo, esse fenômeno é chamado na geografia de rugosidade. E aí vamos falar sobre a questão da técnica e da tecnologia. A transformação da paisagem exige o emprego de técnica e de tecnologia, certo? Quando eu falei de forma, eu vou voltar aqui rapidinho. Quando eu falei de formas e funções, estamos falando de que essas mudanças nas formas e nas funções, logicamente vai alterar a paisagem, correto? Vai ter alteração de paisagem. Então, olha como essa foto mais antiga, apesar do formato em si dos prédios não terem sido bastante alterados, mas a composição da paisagem mudou, né? Houve uma pintura, tal. Por conta da mudança de função, a paisagem já sofreu uma alteração. O tempo foi passando e algumas adequações foram sendo necessárias. As técnicas e as tecnologias. Para transformar a paisagem, você precisa de técnica e tecnologia, certo? Existe um emprego dos dois. A melhoria desses dois elementos pode determinar a velocidade da transformação. Então, se eu tenho uma técnica mais apurada, junto com ferramentas e tecnologias mais avançadas, então eu vou ter uma mudança de paisagem muito mais rápida. E é uma prova do que aconteceu no decorrer do tempo, certo? O que seria a rugosidade? Então, a rugosidade é o fenômeno da forma permanecer a mesma e a função mudar. Quando a forma permanece a mesma e a função muda, isso se chama de rugosidade. E essas mudanças no decorrer do tempo, com a forma permanecendo igual, é uma testemunha no tempo das alterações que foram feitas.
Nesse caso, vamos pensar então na agricultura. A agricultura é a técnica. Já a enxada e a colheitadeira são as tecnologias. Imagine, vamos pensar na agricultura, a técnica da agricultura, do ponto de vista familiar. Aquele pequeno agricultor que tem uma horta no fundo do seu quintal. Qual é o impacto disso na paisagem? Vamos pensar em um pequeno sítio. Quem cultiva esse sítio é a própria família. É um cultivo de consumo próprio, mas o terreno é muito grande. E aí a família vai trabalhando com a técnica da agricultura, mas com a tecnologia eles usam pá, enxada, picareta e ferramentas manuais como essa. Mas com o passar do tempo eles veem o potencial de plantar para consumo de larga escala. E aí resolvem comprar uma colheitadeira. O que foi que mudou aqui? Mudou a técnica? Não, continua sendo agricultura, mas mudou a tecnologia. Agora não se está mais usando o pico para fazer os surcos, já se usa outras coisas. Já se usa uma máquina específica para fazer os surcos na terra e até mesmo o plantio. Já não se usa mais as próprias mãos para colher, já se usa uma máquina própria para colher. Então, nesse caso, mudou-se a técnica. Nesse caso, mudou a tecnologia utilizada na agricultura. Certo? Então, quanto mais avançada é a técnica e quanto mais avançada é a tecnologia, mais alterações na paisagem você vai ter, mais rápido essa paisagem vai mudar. Se pensarmos a mesma agricultura, como ela era feita, a técnica da agricultura, como era feita há 50 anos atrás e como é feita hoje, nós vamos perceber que houve uma mudança no período de tempo de 50 anos na técnica chamada agricultura. E junto com a mudança na técnica veio a mudança na tecnologia. Novas ferramentas para a agricultura foram criadas. Isso ocorre com tudo, certo? Então a velocidade com a qual a paisagem muda vai depender muito do avanço tanto da técnica quanto da tecnologia. E aí nós temos dois tipos de paisagem. A paisagem natural, que é a paisagem produzida pela natureza de forma espontânea, sem a intervenção do ser humano. Então você está na beira de um miradouro natural, está contemplando uma mata fechada, o céu azul, o rio lá longe, fazendo seus meandros e o pôr do sol, você está contemplando uma paisagem natural. E temos a paisagem humana, que também pode ser chamada de paisagem cultural ou paisagem geográfica. Os três termos, paisagem humana, cultural ou geográfica, que já é aquela paisagem que sofreu alterações desde o ponto de vista do ser humano para atender alguma necessidade do ser humano. E aqui eu tenho uma paisagem em sua grande maioria natural, mas eu posso ver aqui uma escada que o ser humano construiu para ter acesso a essa parte de cima por alguma razão que eu desconheço. Talvez tenha sido simplesmente para visualizar o restante, mas nesse momento, do ponto de vista que nós estamos dessa foto, eu tenho uma paisagem cultural, uma paisagem humana, porque a natureza sofreu alterações ou intervenções do ser humano. Se torna hoje cada vez mais difícil falar de paisagem natural. Os teóricos da geografia, da climatologia vão dizer que não existe uma parte que o ser humano não tenha alterado, mesmo que o ser humano nunca tenha pisado nesse local. E aí vale aquela teoria do aquecimento global, né? Se a nossa cidade contribui para o aquecimento do planeta todo, então todo o planeta está sendo afetado pelas ações humanas. Mas isso é uma discussão teórica no campo da teoria geográfica que ainda vai render muito pano para manga. No caso da nossa aula, vamos dividir em duas partes: paisagem natural, paisagem cultural, também pode ser chamada de paisagem humana ou paisagem geográfica. E aí temos a paisagem, o fato de que a paisagem ela é algo dinâmico. Toda vez que você olha para alguma coisa, você nunca mais vai ver aquilo novamente, aquela paisagem novamente, daquele mesmo jeito, daquela mesma forma, quando você voltar a olhar, porque tudo muda. Se você está diante da mais pura natureza, o vento vai soprar diferente, então mesmo que você não perceba, mas algo de diferente vai estar ali. E aí outra vez vai entrar a discussão, mas se eu não perceber, houve alterações, mas
é importante que nós entendamos que a paisagem ela é dinâmica, correto? E quanto mais cuidado eu tiver na observação da paisagem, mais detalhes diferentes eu vou ver da mesma paisagem com o passar do tempo, conforme eu vou olhando. Se você está numa cidade, num grande centro, está observando o trânsito, isso é básico e natural. Os carros estão passando, as pessoas estão circulando, então a paisagem está sendo alterada a cada instante. Mas além dessas alterações instantâneas, tem as alterações paulatinas que vão ocorrer no decorrer do tempo. Certo? O vento, a chuva, o sol são fortes elementos erosivos que vão provocar transformações nas montanhas, transformações na vegetação, certo? Plantas vão crescer, árvores vão crescer, outras irão cair, animais irão morrer e animais irão nascer. De acordo com as mudanças no ecossistema, algumas espécies vão deixar de existir nesse local, outras espécies vão passar a existir. Então essa mudança na paisagem ela é constante. E aí chegamos no nosso exercício. O primeiro, você tem aí o senhor Francisco, ele trabalha há 40 anos com a venda de sucos naturais em sua cidade. Nos últimos 2 anos, o senhor Francisco passou a receber os pedidos por um aplicativo de mensagem instantânea e fazer a entrega na casa do cliente. Nesse caso, marque o que sofreu alteração na empresa do senhor Francisco nesses últimos anos. A alteração foi na forma, na técnica, na função ou na tecnologia. Marque um X aí. Não entendeu a questão de forma, técnica, função e tecnologia? Volta o vídeo, assiste de novo. Ok? Questão 2, marque verdadeiro ou falso. Você vai ler as afirmações e vai marcar verdadeiro ou falso. Pode ser uma verdadeira ou outra falsa, pode ser uma falsa ou outra verdadeira, pode ser 2 verdadeiras ou pode ser 2 falsas. Exercício 3, marque a resposta que se refere a um exemplo de rugosidade. Então você vai ler a alternativa A, B, C, vai marcar uma das 3, aquela que tiver a ver com rugosidade. E é isso aí, obrigado por você estar me acompanhando até agora. Fica aí as nossas redes sociais, o Instagram, os canais do YouTube, o Facebook, o WhatsApp, Telegram ou Twitter. Todas essas plataformas você pode utilizar para entrar em contato conosco, mandar suas atividades também. Sempre quando mandar suas atividades, lembre de identificá-las com o seu nome, certo? Se for aluno meu da escola, então identifique sempre com nome completo, turma e turno. Até o próximo.